hashtag 137, Apocalipse, estudando as profecias. O poder da piedade, da fraternidade verdadeira, do amor de Deus e da boa vontade, este sim, convence da verdade as pessoas e as leva a se congregar sobre a plataforma da verdade do Cristo de Deus. Mas não é esse poder que as igrejas procuram pela federação, como nós nos referimos aí na hashtag anterior, né? Federação formada lá pelas igrejas protestantes nos Estados Unidos. O que obtiveram foi o poder de uma grande liga religiosa, mas verdadeiramente um truste eclesiástico. E é da natureza de um truste derrubar tudo que se interponha no seu caminho. Parece incrível, né? Mas é a religião comercial e age como os trustes comerciais, na pena de talhão, olho por olho, dente por dente, que é a religião até hoje, se não isto, né? Uma organização eminentemente comercial. Nossa federação, as igrejas, não pretendem estar vinculadas na unidade do Espírito de Deus. Querem apenas estar confederadas para ter mais força. O espírito dessa união é um espírito muito diferente do divinamente ensinado pelo Espírito da Verdade, que representa o próprio Jesus. E aqui eu vou abrir uma nota. Jesus fez uma referência ao Espírito da Verdade lá no seu Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17, quando ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro educador. Tem traduções que colocam consolador, outros colocam ajudador, mas essa tradução aqui eu achei a mais apropriada. Um outro educador, para que fique convosco para sempre. E no versículo 17, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Naquela altura, Jesus estava falando isso, a humanidade não tinha condições nenhuma de entender a mensagem que só depois Allan Kardec veio trazer. Tá? Há pouco mais de um século e meio. Bom, o qual o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, né, essas mentes abertas que não têm preconceito, não estão aqui com sectarismo, né, estão abertas para tudo que é novo, porque quem não tem a verdade não faz limitações. Se ela desconhece, ela pode botar uma interrogação, mas ela vai atrás da verdade. Bom, por quê? Ele habita convosco e estará entre vós. São os nossos anjos da guarda, são os espíritos de luz que nunca deixaram o planeta Terra, sempre estiveram aqui governando, auxiliando, né, dentro daqueles limites do livre-arbítrio e do karma de cada um. Então, esses fazem parte desse conceito espírito da verdade. Claro que no topo dele está o Cristo. Sim, mas continuando a falar sobre a Federação de Igrejas criada nos Estados Unidos da América, o Conselho Federal não deu ênfase ao valor da verdade. Nem podia dar, desde que o próprio campo em que estava era o de pôr de parte as diferenças de crenças religiosas entre os seus membros para obter o poder, mudando nos seus números combinados um jogo de cartas marcadas. E a gente tem visto aí a todo tempo, né? É só recuar um pouquinho, né? Quem lembra quando os telefones de linha, né, era uma coisa absurdamente cara, que pouca gente podia ter. De repente, vem uma fase aí, quebrou-se tudo. Hoje, com alguns reais, a pessoa compra o chip, tem um aparelhozinho bem barato, tem uma linha telefônica. Né? Assim foi com
tantas outras coisas que a gente for enumerar aqui, né? A própria internet quebrou um monte de monopólios aí. Então, a gente vê que cada vez mais os poderes estão fluídicos nas mãos dos homens, estão se desfacelam. Agora mesmo, estão vendo o que está acontecendo aí, né? Vieram com esse negócio da inteligência artificial aí, que estavam manipulando o conhecimento, né? O conhecimento que é de toda a humanidade, ninguém é dono dele, né? O conhecimento é de Deus, né? Se fosse assim, a gente ia ter que pagar royalties a todo mundo que veio ler, desde de quando começaram a ensinar que 1 mais 1 é 2, né? Mas não, agora parece uns que querem ser donos de tudo. Aí, de repente, vem uma tal de uma DeepSeek aí, deu um prejuízo de R$ 1 trilhão do dia para a noite nos Estados Unidos. Quer dizer, não tem ninguém mais poderoso no mundo, não se engane. Qualquer hora vem uma coisa assim, muda tudo. Deus, Jesus, está no controle. Não adianta, não vão enganar Deus. Bom, o confessado propósito de tal federação, declarado oficialmente, é exprimir a fraternidade, unidade católica da Igreja Cristã. Apesar disso, seu espírito intolerante não pode ser ocultado. Dominou no concílio em oposição com o seu professo espírito de fraternidade ou unidade. Quando tal é a atitude deste grande truste religioso para com os que estão com ele e trabalham para o seu avanço. Então se pode compreender facilmente quão intolerante será para com a minoria religiosa que lhe é estranha, né? Que é o caso dos protestantes que são adeptos do mandamento do sábado, né? De guardar o sábado e não o domingo, como essa turma aí quer. Entenderam bem? Bom, pobre dos pequenos, né? Infelizmente, serão sempre pisados e esmagados pelos trustes da religião. Estes grandes trustes religiosos se propõem a exercer um completo monopólio religioso no nosso país também. E lá e aqui, não é diferente. Bom, chegou a altura, senhores, que disse um orador exprimindo os sentimentos da conferência, né? Entre aspas, isso aqui, em que as igrejas podem e devem conhecer cada indivíduo em toda a comunidade, tão exatamente como conhecem hoje os seus próprios membros. Assim se torna possível, como já acontece em 2 estados norte-americanos, anunciar o tema: cada igreja é responsável por 1 milha quadrada. Então, dividindo os espaços lá, né? A federação deve dar especial importância aos distritos de responsabilidade que estabelece. Quando esses combinarem, o Estado e as igrejas apreciarem de tal modo a sua oportunidade ou responsabilidade, que cada igreja conheça as atitudes de cada volante em assuntos morais e se espalhem os volantes para afirmar essa doutrina. Fecha aspas. Esse é um comentário deles da igreja, da confederação.